Boa tarde a todos, Deus abençoe, que bom chegamos aqui, estamos aqui para celebrar o início do casamento de vocês. E nós vamos fazer isso começando com uma oração a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E hoje nós estamos aqui para testemunhar esse ato que começa o casamento de vocês, que publica a união de vocês. Hoje é a cerimônia, o casamento é de hoje em diante. Vamos pedir a bênção de Deus. Deus nosso Pai, te louvamos por essa tarde, por este lugar reservado para este momento sublime na vida do casal. E pedimos, ó Deus, que a tua palavra ela fale a cada coração especialmente e especificamente. E de maneira direta e clara também, abençoe, ó Deus, Marcos e Laís. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se, os que podem. Laís, Marcos, Laís,
Eu quero compartilhar com vocês e também com todos os que estão presentes o texto que marca o início do ministério terreno de Jesus. Eu digo ministério terreno porque Jesus, sendo eterno, tornou-se carne e perto dos 30 anos começou um ministério que durou cerca de 3 anos. E ele começa o seu ministério em um casamento. Ele termina o seu ministério em uma mesa. E hoje nós temos aqui as duas coisas, casamento e mesa, tá certo? E eu quero ler para vocês o texto que está em João capítulo 2, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usadas para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhes ordenou: enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável pela festa. E assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardaste o melhor vinho até agora. Amém. Bem, Marcos e Laís, as festas de casamento, as festas judaicas de casamento, elas se diferiam um pouco da nossa ou das nossas na quantidade de dias. Os casamentos judaicos duravam 7 dias, ininterruptos. Então, talvez em um ambiente grande como esse, no primeiro dia a noiva saía de um lado da festa e o noivo do outro lado da festa. E no meio dessa festa eles se encontravam. Acontece que perto do ápice da festa, acaba o que para os judeus era um sinal de alegria da festa, que era o vinho que eles usavam. E acabou o vinho. Era muito mais preocupante do que o bolo da noiva, para que tenhamos uma ideia. Isso preocupou demais. O texto diz que Jesus estava ali, Jesus estava naquele casamento, a sua mãe também, e seus discípulos também estavam ali. E Jesus tem o protagonismo nesse casamento. Não é o noivo, porque nós não sabemos o nome dele. Não é a noiva, nós não sabemos o nome dela, mas nós sabemos Jesus, é o nome. O nome daquele casamento é Cristo. Veja, algo importante aqui, Marcos e Laís. Jesus precisa ter o protagonismo na nossa vida. Porque vocês sabem e saberão agora na prática que volta e meia faltará alguma coisa que o dinheiro não compra, que as pessoas não dão de presente, mas que só Deus pode repor. E será importante que ele faça parte direta e concretamente da vida de vocês. Jesus está presente naquele casamento e veja, isto não garantiu o vinho, não garantiu o excesso, mas a falta aconteceu.
Acontece que Jesus, estando ali, ele faz algo que ninguém podia fazer. E o texto diz que Maria, mãe de Jesus, observa isso. Eles não têm mais vinho. Ela foi falar com Jesus. Está aqui no texto que lemos. E Jesus diz: a minha hora não é chegada. Curiosamente, Jesus diz: a minha hora não é chegada, mas logo assim ele entra em ação. Nós não sabemos exatamente por que Jesus teve esse preciosismo de segundos ou de minutos, ou se foram algumas horas até a resposta, nós não sabemos. Mas Jesus tem a sua hora. Mas tem algo importante aqui, Laís e Marcos. Aqueles noivos convidaram pessoas para perto que estavam atentas às necessidades deles. Maria percebeu que as bandejas pararam. Olha só que coisa. O homem não perceberia isso só quando acabasse mesmo. Mas a mulher estava ali percebendo. O radar dela era completamente apurado, não é? E ela avisa. Mas ela não avisa para o noivo. Ela também não avisa para a noiva. Ela vai a Cristo, ela vai a Jesus. Muitas vezes nós precisamos de pessoas que falem de nós para Jesus, que orem por nós, que compartilhem também as nossas dores. E essa mãe aqui, e certamente a mãe de vocês, estará atenta à vida de vocês, os pais de vocês atentos à vida de vocês, e outras pessoas também. E então, Jesus, ele diz o seguinte: eu preciso que aquelas talhas que estão lá na porta, lá na entrada da festa, então imagine esse lugar aqui, tá certo? Imagine que 6 talhas de pedras eram usadas pelos judeus e era um tipo de ritual para entrar nas festas. Os judeus não comiam sem lavar as mãos. Eles precisavam lavar dos cotovelos até a extremidade dos dedos das mãos, porque isso fazia parte do elemento do ritual judaico. É só que Jesus, ele acaba com aquele ritual. Por quê? Ele diz: eu vou usar as talhas. Agora as talhas não servirão para o rito. Agora as talhas servirão para eu fazer um milagre. Em cada talha, 80 a 120 litros que cabiam. E Jesus diz o seguinte: enche até a boca. Porque naturalmente a água vai terminando ali. Imagino também que vai deixando de ficar limpa até. Eles enchem. E Jesus disse: tirem e levem ao responsável pela festa. E sem hesitar, alguém fez isso. E levou para o responsável. E ele toma daquilo que fora tirado das talhas. Curiosamente, os estudiosos e os arqueólogos vão dizer que àquela época, naquela região, o cultivo de uvas era predominantemente de uvas brancas, ou verdes, portanto o vinho branco, melhor dizendo. Num lugar pouco iluminado, que era a realidade da época, iluminado por tochas, e recipientes de pedra escuros, não dava a saber se era vinho branco ou se era água, tinha que beber. Assim são as coisas de Cristo. Nós precisamos experimentá-las. Nós precisamos degustá-las. E só podemos dizer que é bom quando nós experimentamos de fato. Nós não ouvimos saber, mas experimentamos. E o maître da festa, o responsável, diz: tem algo fora da lógica aqui nessa festa. Por quê? Porque toda festa, o noivo põe primeiro o bom vinho e depois de alguns dias onde o paladar já foi há muito tempo, coloca aí qualquer vinho, porque o pessoal já não sabe mais o que é uma coisa e o que é outra. Mas eu estou percebendo agora que o melhor vinho da festa está sendo servido a essa altura. Veja, Marcos e Laís, esta é a lógica de Jesus. Jesus não nos chama
primeiro para um caminho doce, calmo, um caminho sem problemas. Não. Seguir a Cristo é um caminho, por vezes, difícil e espinhoso. Seguir a Cristo é uma escolha que não é fácil. Jesus, ele não chama ninguém para o engano. Ele chama para a vida, mas a vida tem um custo. As melhores coisas da vida têm custo. Marcos está casando com Laís, isso teve um custo. Custo da espera, custo da expectativa, custo dos valores. Não é verdade? Seguir a Cristo muito mais. Há um custo. Mas veja, o primeiro cálice que Jesus oferece é um tanto amargo. E aqui eu me dirijo a todos que estão aqui presentes. O primeiro cálice que Jesus oferece é um cálice que amarga, porque é um cálice do arrependimento. Ninguém vem a Cristo sem que tome o cálice da dor de ver a si mesmo como um pecador. E esse é um cálice difícil de engolir. Mas veja, a lógica de Jesus é, depois que nós tomamos este vinho inferior, digamos assim, ele nos oferece o doce cálice da salvação. Então, veja, Jesus oferece depois o bom vinho. Diferente do mundo. Aos jovens aqui uma palavra. O mundo quer vocês porque vocês são jovens. Ele quer a beleza de vocês, a atenção de vocês, o prestígio de vocês, mas quando vocês não tiverem mais nada disso, eles não quererão vocês. Eles não desejarão vocês. Portanto, o inimigo da nossa alma primeiro oferece um vinho espumante, um vinho aparentemente mais gostoso, sedutor, é fato, mas depois, quando se bebe bastante, o inimigo, ele pisa na alma e no coração. E por isso tantas pessoas sem sentido da vida, por mais valores e dinheiro que possuam. Portanto, veja, eu concluo a palavra dessa tarde olhando para a lógica da festa de Jesus. A festa de Jesus sempre fica melhor depois. O melhor não é agora. Com Cristo, Laís e Marcos, o melhor da nossa vida não é aqui. A Bíblia fala de uma festa chamada as bodas do Cordeiro. Um dia, aqueles que creem em Cristo depois de terem sim sofrido neste mundo, entrarão nos portais celestiais e serão servidos nas bodas do Cordeiro pelos anjos. E ouvirão de Cristo: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o que tenho vos preparado desde a fundação dos séculos. O Evangelho, portanto, se trata de um Deus que envia seu Filho para salvar pecadores, morrer por eles e então salvá-los para levá-los para o melhor lugar, na melhor parte, o céu. E nessa tarde, talvez você esteja aqui, todos nós, arrumados para o casamento de vocês, porque é isso que nós precisamos fazer, mas quem sabe o coração não esteja tão ornamentado, tão bem vestido como o corpo. E nesta tarde, Jesus pode se apresentar a você como aquele que salva a sua vida. Ele deve ser o Senhor da nossa história. Ele deve ser o Senhor, Marcos, da sua vida, da vida de Laís. E hoje, Marcos, Laís está escolhendo o homem que vai adiante. Aquele momento, aquela cena onde o Ellerson solta as mãos de Laís, cheio de lágrimas nos olhos, que eu vi, tá certo? É uma cena emblemática, dizendo: minha filha, te trouxe até aqui. E olhou para ele e disse: agora é contigo. Faço melhor como eu fiz. Não é verdade? E hoje, Marcos, uma palavra a você e uma palavra a você. Também, Laís. Marcos, a pessoa mais importante da sua vida, Laís, a partir de agora. Você vai honrar seus pais porque você deve honrá-los. Você vai continuar amando seus pais, visitando, cuidando, tomando café com eles. Mas hoje a sua esposa se chama Laís. É dela que você cuidará até a morte.
até que a morte os separe. Está vendo? Olha aí. E é por ela que você vai dar a sua vida. E vai ser uma alegria fazer isso. Não será um peso. Não será um peso porque a Bíblia diz que o homem deve dar a sua vida como Cristo fez pela igreja. Portanto, Marcos, aproxime-se daquele que te ensinará a entregar a sua vida por ela. Aquele que entregou a vida por você, Cristo. Agarre-se nele, olhe para ele. Quando você perceber, não tem mais jeito. Tem. Jesus multiplica o vinho sempre. E o melhor. E Laís, hoje você escolheu, de fato, e publicou isso, este homem que vai adiante de você. E é claro que vai manter você do lado dele. Não é? Porque o Senhor fez Eva da costela para ficar ao lado, não dos pés para ser pisada, e nem da cabeça, não é? Para o contrário, mas ao lado, e você estará do lado dele, e você é a pessoa que melhor poderá encorajá-lo a tudo. Todas as pessoas podem elogiar o Marcos, mas o teu elogio sempre será diferente de toda a multidão. Isso é importante que você saiba. Deus te deu este dom como esposa a partir de hoje. Está sobre você o carisma de Deus de encorajar o Marcos nos piores momentos e nos dias mais difíceis. A tua palavra, o teu abraço, o teu encorajamento. Não foi à toa que no Gênesis Deus disse que daria uma ajudadora a Adão. A razão é simples, o homem precisa de ajuda. Parece que às vezes não. Às vezes nós queremos ser o herói da história sempre. Mas é verdade que nós precisamos. E hoje você tem um papel fundamental na sua casa. A mulher sábia edifica o lar, a sua casa. Seja você também, para a glória de Deus, esta mulher. Que Deus abençoe vocês. Graça de Deus sobre a vida de vocês. Vamos seguir com a cerimônia para que vocês troquem as alianças nesse momento. Marcos e Laís, está aqui o documento mais importante de vocês a partir de hoje. Esta aliança, Marcos, documenta que você pertence a uma mulher. O nome dela é Laís. E esta aliança documenta, Laís, que você pertence a um homem. Se chama Marcos. Portanto, Marcos, não ande sem aliança. Combinado? Estamos todos de prova. Homem casado precisa andar de aliança. Exceto que às vezes tem uma condição muito extraordinária que impede alguém de usar. É possível que aconteça, uma questão qualquer. Mas faça de tudo para não andar sem ela. Tá certo? E se arranhar não tem problema. A propriedade do ouro é que ele não perde valor. Um bom ourives pode restaurar. Assim como o casamento de vocês. Às vezes vai ter uma ranhura ou outra. Cristo é o melhor ourives dos nossos relacionamentos. Portanto, eu quero começar aqui com o Marcos oferecendo a Laís e fazendo os seus votos. Repita comigo. Laís, com esta aliança, diante de Deus e dos homens, afirmo a minha aliança com você, na alegria e na tristeza, na saúde ou na enfermidade, no dinheiro ou na falta dele, até que a morte nos separe. Amém.
Marcos, com essa aliança, afirmo com você a minha aliança diante de Deus e dos homens, com você. Na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade, no dinheiro ou na falta dele, até que a morte nos separe. Amém. Nosso Deus, estamos aqui rogando graça sobre a vida de Marcos e Laís. Pai querido, rogamos a Tua presença neste lar. Rogamos, nosso Deus, o vinho da Tua presença. Rogamos, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre eles até que a morte os separe. A Ti a honra, a glória e o louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Marcos, Laís, depois de todos os trâmites e de todas as ações e todos os atos até aqui, eu, como ministro do Evangelho, declaro-os marido e mulher. Você pode beijar a noiva, que hoje é sua esposa. Que Deus abençoe vocês. A graça do Senhor seja sobre a vida de vocês em todo o tempo. Aproveitem essa noite, essa tarde, essa noite, e aproveitem a vida um para o outro e vivam para a glória de Deus. Deus abençoe a todos pela atenção.